Perguntaram para mim até quando lutar por um casamento. Essa é uma pergunta interessante mas muito delicada, que não pode ser generalizado, porque cada caso é um caso. Mas no caso de traição e no caso de violência doméstica, a gente aconselha a pessoa a se separar dessa pessoa, né, por um período de tempo, para entrar em santidade, em oração, em jejum e ter obras e palavras dignas realmente de santidade, de uma vida transformada, para que o outro venha a ser alcançado também. Porque a palavra do Senhor diz que você não vai vencer pela força do teu braço, mas é pelo Espírito. E para estar no Espírito, né, para vencer no Espírito, você precisa estar no Espírito, que é uma vida separada para Deus de santidade. Mudar as suas atitudes, seus comportamentos. E eu sempre digo isso, que quando a mulher, o homem, ele se esconde em Deus, ele começa a ter uma vida ativada na fé, buscando o relacionamento com o Senhor, a pessoa é como se ela recebesse uma injeção de anestesia, porque ela não consegue sentir aquela dor, onde vai fazer ela ficar mal, depressiva, amargurada, infeliz. Não, a pessoa ela vai lutar pelo seu cônjuge, né, dependendo de casos, né, são casos e casos, mas ela vai lutar no espírito. Então a pessoa ela se torna uma pessoa forte, uma pessoa realmente com esperança. Então é diferente você lutar no espírito do que você lutar pelas suas próprias forças. Então a primeira coisa que você tem que fazer é se esconder em Deus, é mergulhar em Deus, ter um propósito de oração, de jejum, meditar muito na palavra e ser instruída pela palavra, porque ser instruída pela palavra é ser instruída pelo Espírito de Deus. Então, quando não tem esse caso, essa situação de traições, porque se você permanecer com uma pessoa onde está te traindo, a pessoa tem amante, a pessoa se envolve com prostitutas, ou existe até mesmo a violência doméstica, existe um risco de morte. Então, por isso que a gente a gente aconselha a pessoa a se desligar para esse processo de santificação, de purificação, para que o outro venha a ser alcançado. Se for alcançado, que bom, que alegria, né? A pessoa se converter, se arrepender e se entregar a Cristo e juntamente a restauração do casamento. Mas se a pessoa não quiser a Cristo, não reconhecer os seus erros, seus pecados, ela vai seguir o caminho dela e você segue o teu caminho no Espírito, porque Deus sempre vai preparar o melhor para você. E quando são pequenas coisinhas, coisas que podem ser resolvidas mais fácil, né? Mas só que tem que haver ali, vamos supor, brigas, né? Brigas dentro de casa, desentendimento, desamor, a rejeição, não tem atenção, enfim, são pequenas coisas, né? Que não envolve traições e nem a violência doméstica. Essas coisas devem ser resolvidas para não se agravar, né? Para você não viver também um casamento de aparência. E aí tem que haver dos dois, né? A quebra do orgulho, a quebra do eu e a santidade. Os dois precisam dar em santidade. Se um não quer, um começa para que o outro venha a ser alcançado também. E aí, como eu falei para você, a mesma situação. Você precisa se posicionar, você que está ouvindo essa mensagem, se posicionar em Deus, na oração, no jejum, no estudo da palavra, se separar para você ter obras, né? Fruto do Espírito Santo, um comportamento realmente onde vai testificar o Espírito Santo de Deus dentro de você. E aí, o outro, né? Provavelmente, em alguns casos são alcançados, em alguns casos não, porque Deus ele tem um propósito para tudo, Deus ele tem um plano para tudo, então você não pode dominar as pessoas, você não pode convencer as pessoas a nada. Quem convence é o Espírito Santo, por isso que a luta é espiritual. Então, se for da vontade de Deus, e eu acredito que é da vontade de Deus, porque Deus não quer que ninguém se perca, só se a pessoa for muito ruim mesmo, muito maligna, né, que não quer saber de Cristo, que não quer reconhecer seus pecados, não quer uma vida correta, aí cada um segue o seu caminho. Mas se há essa compaixão, né, para o próximo, se há essa misericórdia, se a pessoa reconhece os seus pecados, vai haver ali, tem que haver, né, uma quebra desse orgulho, uma quebra desse eu e os dois estar em santidade. Então, até quando lutar pelo teu casamento? Até o Espírito Santo de Deus fazer a obra. E fazer a obra significa converter a outra pessoa ou tirar a outra pessoa do seu caminho. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, ela não é mais sua, é Ele que vai direcionar. Só que é uma entrega sua, começa por você, para que a vontade do Senhor
permaneça e prevaleça na sua vida. Então, lutar até quando? Até o Espírito Santo fazer a obra. Até ele fazer a obra. Seguindo esses conselhos, né? Óbvio que, como eu falei para você, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, se você precisa de ajuda, se você precisa de uma direção, se você precisa de apoio, entre em contato conosco no Ministério Mulheres de Fé. O número está abaixo aqui na descrição do vídeo e nós podemos te ajudar, porque lembrando que cada caso é um caso, tá bom? Deus te abençoe.